Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui novamente juntos para dar continuidade à nossa contemplação, leitura e meditação sobre os maravilhosos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa, contidos no Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, obra trazida para nós pelo discípulo M. Mahendranath Gupta, discípulo direto de Thakur, que no seu convívio com o mestre, entre os anos de 1882 e 1886, registrou aquilo que ele colheu deste convívio extraordinário. Então aqui hoje estamos dando continuidade a esta contemplação, fazendo a leitura da primeira sessão do primeiro volume. Kathamrita é dividido em 5 volumes, cada um desses volumes tem algumas sessões e dentro dela capítulos. Então, na semana passada estávamos dando início a essa primeira sessão e eu terminei bem no início, porque já havíamos passado bastante do tempo. Esses vídeos vão ter por volta de 50 minutos, então sempre que chegar nessa marcação do tempo, eu vou interromper e damos continuidade assim no próximo vídeo e não temos pressa. Vamos saboreando isso com muita calma e esperando que a graça de Deus possa brilhar no nosso coração para que tenhamos o melhor fruto desta leitura. Okay? Então, naquela oportunidade, era a segunda visita de Mahendranath Gupta, o discípulo M, a Thakur, e eles estavam conversando e Sri Ramakrishna estava repreendendo M em razão do seu pensamento muitas vezes preso, né, a certas compreensões que Sri Ramakrishna considerava equivocadas. Então, aqui vamos dar continuidade a essa conversa. Ao final dos vídeos sobre esta primeira sessão, eu vou fazer um comentário geral sobre todos os pontos principais que foram aludidos nesta primeira sessão. Okay? Continuidade da conversa, Sri Ramakrishna está a dizer: você está falando sobre adorar imagens de argila. Mesmo que elas sejam feitas de barro, há necessidade desse tipo de adoração. O próprio Deus providenciou vários métodos de adoração. Aquele que criou o universo forneceu diferentes formas para atender pessoas com diferentes entendimentos. Uma mãe fornece comida para os seus filhos, para que eles recebam o que convém a cada um. Digamos que uma mãe tem 5 filhos e tem peixe para cozinhar. Ela faz pratos diferentes para atender cada um dos seus filhos. Pulau com peixe para um filho, peixe com tamarindo azedo para outro, charchari para outro, peixe frito para outro. Ela prepara exatamente o que eles gostam, exatamente o que combina com seus estômagos, entende? E o discípulo M respondeu: sim, senhor. Muito bem. Estavam conversando, né? O discípulo M e Sri Ramakrishna, e M dizia: eu compreendo Deus mais como sem forma do que com forma. E Sri Ramakrishna dizia para ele: ok, perfeito você ter essa preferência, mas saiba que Deus é sem forma e com forma. Deus é muito amplo. Então, você quer cultivar esse pensamento um tanto quanto abstrato de Deus para além das formas e dos nomes? Ok. Mas não despreze como inverdade ou ignorância a compreensão daqueles que veem Deus com forma, porque eles veem o aspecto saguna de Deus. Claro, e Deus tem todas as gunas. Claro que ele tem forma também. Ele pode estar além das formas. M entendeu isso de certa maneira. Não entendeu completamente. Aquilo para ele ainda era confuso. Ele ainda estava no pensamento muito binário, ou é uma coisa ou outra. Mas ele respeita Sri Ramakrishna e entende que ainda é o que falta a ele uma visão. Mas ele diz para Thakur: ok, eu posso até compreender esse pensamento alto, mas a forma de Deus não é essa, não é? Que as pessoas cultuam nessas imagens de barro. Nas imagens, né? Nos ícones religiosos, nas estatuetas, nos quadros, nos murtis. E Thakur diz a ele: você não deve pensar que são imagens de barro, não é? Elas são imagens da energia de Deus, não é? Foram concebidas em um determinado material
Porque esse mundo tem seus materiais. Mas a essência disso é real e concreta, porque é a essência do amor das pessoas por Deus que se materializa numa forma. Então, como podemos dizer que ela é argila? Não é argila, porque não é a argila que as pessoas estão cultivando, obviamente. O que as pessoas estão cultivando é o seu Senhor através daquele objeto. Então, assim, não é necessário marcar que aquilo é de argila. É claro que é de argila. E é claro que não é a argila que está sendo cultuada, mas sim o poder do amor que materializa formas. Aqui Sri Ramakrishna complementa isso de um modo mais didático. Ele está dizendo, talvez você, Mahendranath Gupta, pela sua intelectualidade, pela sua formação, pela sua criação, pelas suas preferências, não precise se aproximar de Deus através de uma imagem. Mas outra pessoa tem mais dificuldade de se associar ao Altíssimo através de uma abstração. E ela precisa de algo mais material para que ela possa se apegar. E aí, Thakur, no costume maravilhoso dos grandes professores espirituais, dos grandes avataras, tínhamos isso também no ensinamento do Senhor Jesus, faz uso de uma parábola maravilhosa, de uma alegoria maravilhosa. Uma mãe tem 5 filhos, ela tem peixe. Só que ela faz peixe para um de um jeito, como sopa, no outro ela faz frito, no outro ela faz ensopado, no outro ela faz com uma mistura de azeite. O que significa aqui? Que Deus é a mãe. E ele oferece para os seus filhos, todos os homens, modos variados de se alimentar espiritualmente. Uns precisam da imagem, outros não. Uns precisam desse rito, outros não. Uns precisam daquela abordagem religiosa, outros de outra. E isso é maravilhoso. Todos podem compreender, não é? Muito bem. Continuidade, então, aqui. Não é? Aqui começa também com uma citação do Vishwatra Tantra. Saudações a Sri Ramakrishna. Saudações àquele guru, que é o capitão, o timoneiro, que leva através do mar profundo do mundo. Isso é uma coisa interessante. O guru, o grande mestre, ele nos conduz por esse mundo como um timoneiro nos conduz pelo mar bravio. Nós confiamos na sua condução, não é? Mas nós estamos sendo conduzidos. Nós estamos participando da jornada. Nós não estamos abstraídos da jornada. Mas nós temos um líder, um guia experiente que nos conduz com segurança, não é? E a condução aqui são os ensinamentos. Muito bem. M pergunta: como alguém pode fixar a mente em Deus? Sri Ramakrishna responde: cantando seus nomes e glórias sem cessar e mantendo a companhia dos santos. Deve-se ir frequentemente aos devotos de Deus ou aos sadhus. A mente não se fixa em Deus enquanto vive dia e noite em meio às atividades mundanas e à vida familiar. Portanto, deve-se ir para a solidão de vez em quando para meditar em Deus. No primeiro estágio, é muito difícil fixar a mente em Deus sem entrar frequentemente na solidão. Quando uma planta é jovem, ela precisa de uma cerca ao seu redor. Sem a cerca, as cabras e vacas a devoram. A mente, um canto solitário e a floresta são os lugares para meditar. E você deve sempre ter bons pensamentos em sua mente. Somente Deus é real, a substância eterna, e tudo mais é irreal, transitório. Discriminando dessa maneira, você se livrará do apego às coisas perecíveis do mundo. Maravilha. Então, aqui é uma pergunta muito importante. Como nós mantemos a nossa mente em Deus? Sri Ramakrishna diz: fazendo que sua mente fique cada vez mais imersa em Deus. Como que isso acontece? Ele diz: o contato com os santos, com os devotos. Aqui ele não está falando de uma mera e simples congregação. Ele está falando daquelas pessoas que verdadeiramente estão imersas em Deus. Estar em contato com esses grandes seres nos ajuda pelo contato. As suas conversas, a sua forma de agir,
a expressão das suas vidas são para nós um modo de aprender, um modo de assimilar naturalmente. Talvez, querido irmão, querida irmã, meu querido amigo e amiga, ao ouvir essas palavras, diga, mas onde nós encontramos esses? São raros indivíduos, certamente, no mundo, mas eles existem. E mesmo quando estamos aqui agora, ouvindo essas palavras, ouvindo essas considerações, de certa maneira, pela graça de Deus, nos aproximamos. Grande Thakur, dos seus santos, não é? A grande alma que foi Mahendranath Gupta e todos esses que vão aparecer por aqui. Então estamos aqui, de certa maneira, nesse satsang, não é? Sadhusanga, sadhuceiro, companhia dos santos, serviço aos devotos, não é? Mas diz Thakur, cantando seus nomes e glórias sem cessar. Vocês já devem ter percebido quanto tempo nós falamos sobre coisas que não são o essencial da nossa vida. Política, esportes, banalidades, debates sobre séries, sobre programas de TV, sobre coisinhas. Estamos tantas vezes envolvidos nisso, né? Com o mais profundo do nosso sentimento, com o melhor do nosso intelecto. E é claro que Deus não poderá aparecer para nós assim. Claro que não, nós estamos buscando. Então, cantar os nomes e as glórias de Deus significa constantemente levar o melhor do nosso pensamento para esses assuntos mais elevados, até que eles fiquem impregnados na nossa mente. Não é? E diz Thakur, na sua maravilhosa forma de explicar estágios, a planta, enquanto ela é jovenzinha, ela tem uma cerca em volta dela, porque senão os animais vêm e comem ela enquanto ela é jovem, ela não cresce. Depois que ela já tem um tronco, né, muito, muito forte, muito grande, muito largo, ela não precisa de cerca. As vacas e as cabras não vão comer uma árvore. Não é? Então, o que significa dizer? Enquanto ainda estamos verdes, enquanto ainda estamos começando, todos nós estamos começando, ok? Nós precisamos desses recursos. Precisamos nos aproximar mais do que é sagrado, imergir mais no que é profundamente luminoso, para termos essa proteção. Se nós ficamos o tempo inteiro imersos no mundo, é natural que venhamos a ser sempre muito distantes dessa mente em Deus, não é? Então ele diz, discriminação também. Cantar os nomes do Senhor, lembrar de suas glórias. Isso tem a ver com leituras edificantes das Escrituras, não é? Coisas que nos façam pensar em Deus vivo, pessoal para nós, ok? E amplo e vasto. Companhia com as pessoas que experimentaram Deus. E, diz ele, discriminação. O que significa isso? Saber que esse mundo é transitório. Aqui, transitório é importante, é diferente de falso. Falso é um coelho com asas, ok? Não é disso que está falando o Thakur aqui. Não é disso que está falando o Vedanta. Está falando de transitoriedade, ou seja, tudo passa. Isso que passa nós não podemos nos apegar. Mas nós nos apegamos àquilo que não passa, a substância de tudo, o espírito de todos os seres, o ser de todos os seres é Deus. É a nossa morada, onde buscamos refúgio. É nisso que nunca passa. Então, fazer essa discriminação constante perante as coisas que passam, todos nós temos essa oportunidade. O nosso corpo está perecendo dia a dia. Nós vemos pessoas morrendo o tempo inteiro. Não é? O dia e a noite, as fases. Nós podemos olhar para isso e pensar assim, esse barquinho aqui passa e vai acabar, nosso corpo. Mas nós somos quem está dentro do barco. Então nós devemos mirar no eterno. Nós, evidentemente, vimos de algum lugar. Esse nosso passageiro do barco não veio do nada. Não é? O lobinho vem do lobo. O nosso ser vem do ser de todos os seres. Não é? Muito bem. Mahendranath Gupta pergunta a Thakur, como viver em casa? Isso significa dizer, como viver como uma pessoa que tem uma família. Não é um monge, ok? Sri Ramakrishna responde, cumpra todos os seus deveres, mas mantenha sua mente fixa em Deus. Esposa, filho,
pai, mãe. Viva com eles todos e os sirva como se fossem seus, mas saiba em seu coração que eles realmente não são. A serva de um homem, a serva de um homem rico, cumpre todos os seus deveres, mas a sua mente está sempre em sua própria casa, lá na aldeia. Ela cuida dos filhos do seu patrão, como se fossem seus. Ela grita: meu Rama, meu Hari. Mas o tempo todo ela sabe muito bem que eles não são dela. Uma tartaruga se move na água, mas você sabe onde mora sua mente? Na margem do rio, em terra seca onde depositou os seus ovos. Cuide de todo o trabalho mundano, mas cuide para que a sua mente descanse em Deus. Esse é um ponto muito importante para todos nós. Nós estamos aqui com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades, com os nossos amados, e pensamos, para buscar a Deus precisamos então deixar tudo isso e viver numa caverna? Thakur está dizendo não. Você deve viver com todos eles, e os servindo e os amando, mas sabendo que são todos transitórios. Tudo é transitório, tudo passa, todas essas relações. O meu filho, a minha esposa, o meu esposo, a minha profissão, a minha ideologia, a minha pátria, o meu corpo. Tudo disso eu devo cuidar. Com muito zelo, com muito amor, com muito serviço. Mas tendo essa compreensão de que não são meus. Esse é o tipo de discriminação importante, não é? Para se ter aqui. E dá esse exemplo maravilhoso. A empregada cuida da casa do patrão dela, mas não é a casa dela. A casa dela está lá na aldeia. A tartaruga, poeticamente diz Thakur, deixa seus ovinhos lá na areia e navega o oceano. Mas ela sempre volta, porque a sua mente está lá. Os ovos aqui, a casa na aldeia, é a nossa natureza espiritual em Deus. Deus, a nossa natureza, o nosso lar. Não é? Então, vamos viver aqui com as nossas responsabilidades, mas sempre com essa mente, com esse anelo lá no eterno. Não é? Diz Thakur, se você entrar no mundo antes de ter adquirido amor e devoção por Deus, certamente ficará cada vez mais enredado. O infortúnio, a dor e outros males do mundo farão você perder o equilíbrio mental. Quanto mais você pensar em assuntos mundanos, mais apego virá. Esfregue as mãos com o óleo antes de quebrar uma jaca. Caso contrário, seu suco leitoso da jaca grudará nas suas mãos. Adquira o óleo do amor a Deus e depois se envolva nos assuntos mundanos. Maravilhoso. Novamente, né? Isso vai estar presente em todo o Catarita. Essas constantes analogias a coisas muito simples, né? Lembra, né? Do Senhor Jesus do Evangelho. Essa maneira de falar com as pessoas que qualquer um pode entender. Então, o que diz Thakur? Se você estiver no mundo como um pai, como uma mãe, esposa, trabalhador, empregado, empresário, rei, qualquer coisa, soldado, e você não tem esta base, aqui vamos recordar, né? Companhia dos santos, discriminação, cantar os nomes do Senhor, solidão, tempos pensando só em Deus, trabalhar a nossa mente com pensamentos do divino. Se você não tem essa base, o que acontece? Você está no mundo sempre tomado pelas coisas do mundo, você fica preso nele. É como a coisa da Matrix, né, que o pessoal gosta de falar. Você está sempre na ilusão. Você nunca consegue separar e ver claramente o papel do ator. Você precisa se ver como ator desempenhando um papel. E aqui diz Thakur, você vai abrir a jaca se você não passa um óleo na sua mão para poder abri-la. A sua mão gruda no próprio sulco da jaca. O que significa isso? Se você vai para o mundo sem o óleo da base mental imersa em Deus, o sulco da mundanidade prende você. Não é maravilhoso isso? Essa imagem? Eu acho isso incrível. Porque é muito concreto. Não é? Então diz Thakur, continuando na sua explanação a respeito desta dicotomia. Para adquirir o amor a Deus é necessário solidão. Diz aqui, né? Um pouquinho.
São períodos que você precisa imergir. Se você quiser fazer manteiga, a coalhada deve ser colocada em um canto sossegado. A coalhada não endurecerá se for mexida. Você tem que sentar em um lugar quieto, desistindo de todos os outros trabalhos, bater a coalhada e só então você pode obter manteiga. Olha que incrível, né? Ele mexe a coalhada, que é aquele leite já passado, para fazer ela solidificar e virar manteiga. Blocos sólidos. O que é isso? A nossa mente trabalhada em cantar os nomes de Deus, lembrar de suas glórias, companhia com os santos, imersão e discriminação entre o real e o real, é o mexer a coalhada. O que é a coalhada aqui? A qualidade da nossa mente. O que ela forma? Um bloco sólido de constante e permanente lembrança de Deus. Por que isso é importante? Ele vai explicar aqui. Entregue a sua mente a Deus em solidão. Você ganha conhecimento espiritual, desapego e amor por Ele. Mas se você dá a mesma mente ao mundo, ela se torna grosseira. No mundo, não há nada além de pensamento de luxúria e ganância, é claro. Se você não deixa sua mente imersa em Deus, ela fica imersa no quê? Na ilusão do mundo. E aí diz Thakur, o que o mundo é? Luxúria, prazer sensorial e desejo por coisas. É isso que nos prende ao mundo. A maneira de fazer com que isso não seja assim é fazendo nossa mente ficar imersa em Deus. Voltando aqui ao aspecto da coalhada, da manteiga. O mundo é como a água e a mente é como o leite. Se o leite for derramado na água, ele se mistura com a água e se tornará um com ela. Não é? Você não conseguirá leite puro. Por mais que tente, realmente você não consegue mais separar o leite da água. Ok? Mas se o leite for transformado em coalhada, a manteiga que é feita a partir dele flutuará na água. Portanto, primeiro obtenha a manteiga do conhecimento espiritual do amor a Deus, praticando disciplinas espirituais em um lugar solitário. Essa manteiga, quando colocada na água do mundo, não se misturará com ela. Ela flutuará em sua superfície. Olha que extraordinário. A sua mente fluida, sem essas práticas espirituais, ao entrar em contato com a água da mundanidade, se mistura com ela e a sua mente é mundana. Mas se você trabalhou a sua mente, a transformando numa tal substância permeada do pensamento divino, com a insistência nisso através de solidão, companhia com os santos, cantar os nomes e as glórias do Senhor, discriminação, essa base, e você ficou quietinho com isso, não é? Diz Thakur, né? A sua mente numa floresta, num lugar, ou seja, você já teve essa base, você cantou os nomes e as glórias, você conviveu com os santos, com os devotos, você fez a discriminação e agora você se retira. Essa coalhada que é a sua mente trabalhada nesses elementos de divinização, agora começa a se solidificar. Na sua introspecção, lembra do Evangelho? Quer falar com Deus? Feche-se no seu quarto fechado e você ouvirá Deus no segredo, no silêncio. É exatamente a mesma coisa. Sabe a prática dos monges cristãos ortodoxos, os exicastas? Ele busca uma luz divina na solidão. Depois de ter cantado os nomes do Senhor, depois de ter feito a oração de Jesus, ou seja, criou a coalhada e agora bateu a coalhada para criar a manteiga. E aí quando você entra em contato com o mundo, essa manteiga flutua, ela não dilui. Está aqui o mapa. Não é? Continua Thakur. Além disso, é necessário a prática da discriminação. Luxúria e ganância são transitórios. Deus é a única realidade. O que o dinheiro dá? Ele nos dá comida, roupas e um lugar para morar. Isso nada mais. Não nos ajuda a alcançar Deus. Portanto, o dinheiro não pode ser o fim da vida. Este é o processo de discriminação. Você vê isso? Ele pergunta a Mahendranath Gupta. M responde: sim, senhor. Recentemente li sobre discriminação em Prabodha Chandrodaya, que é uma peça em sânscrito.
Veja, Thakura está dizendo aqui, qual é o objetivo da vida mundana? Das coisas do mundo? Dinheiro, por exemplo. Manter a sua vida material. Perfeito. Mas isso não é o objetivo espiritual da vida. Alcançar Deus. Então é claro que você vai trabalhar, é claro que você vai ter o seu dinheiro. Mas isso não é o sumo bonum da sua vida. Não é essa a meta da sua vida. Se você for uma pessoa espiritual, a meta da sua vida é Deus. Transcender esse mundo. Então isso não pode ser o seu, a sua menina dos olhos. Não. É isso que está dizendo. É diferente de dizer assim, não, dinheiro joga fora, e convívio joga fora, a sociedade joga fora. Não é nada disso. É que isso não é o seu tesouro. Diz o Evangelho, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. É isso. Muito bem. Quando ele pergunta para Mahendranath Gupta se ele entende, o discípulo M responde, sim, eu vi isso recentemente numa peça, numa obra. Esse é o ponto. M chegou ali como um buscador espiritual, um aspirante, sem dúvida nenhuma. Mas toda a sua experiência é através dessas leituras. Com contato com o Thakura, ele está tendo contato com o sadhu, com o santo. Alguém pode dizer aqui, mas nós, quando estamos aqui contemplando o Katanrita, não estamos tendo contato com livros? Vocês vão perceber que é um livro diferente. É diferente, por exemplo, dos livros de grande elucubração mental da escola do Advaita Vedanta, por exemplo, de qualquer filosofia, onde você vai ter um intrincado jogo de ideias. Aqui não, aqui é uma simplicidade de uma verdade muito reta, que qualquer um pode perceber sem grande treino filosófico. Isso não significa dizer que seja pobre, muito pelo contrário, é o que há de mais rico. Mas aqui nós não temos literatura espiritual. Aqui nós temos uma oportunidade de ouvir, não é? Um conhecimento direto de Deus. Muito bem. Continuando. Sri Ramakrishna diz, sim, discriminação. Apenas pense. O que há em dinheiro ou em um corpo bonito? Pense nisso. O corpo de uma mulher bonita consiste apenas em ossos, carne, gordura, urina e excrementos. Por que um homem entrega sua mente a tais coisas e perde Deus de vista? Por que ele se esquece de Deus? Sempre que essas palavras vão ser colocadas, precisamos entender que Thakur não está falando da mulher. Está falando do ser humano, está falando dos nossos apegos. Então, ele está falando com um homem que é um heterossexual, está falando com homens que se atraem naturalmente por mulheres. Estaria falando com uma mulher o mesmo sobre um homem, estaria falando com uma pessoa, né, um homem que fosse homossexual sobre outro homem, sobre uma mulher que fosse homossexual sobre uma outra mulher. A questão aqui é o apego à luxúria, ao prazer sensorial. E diz, se você for olhar direitinho, por que nós nos envolvemos tanto com isso se percebermos a natureza perecível dessas coisas, né? O ponto é, por qual razão nós colocamos tanta energia nisso? O ponto é esse. Novamente, em relação aqui à questão do trabalho, do dinheiro. Não é a questão se você trabalha e tem um salário. Ele nunca criticou isso. O ponto é, se toda a sua energia está nisso, é tolo. Do mesmo modo com as relações, não é? Nós podemos perceber que uma relação amorosa verdadeiramente transcende a questão do corpo. Quando você ama uma pessoa, não é mais o sexo a coisa mais importante. Definitivamente. Talvez no início de um relacionamento o sexo tenha 80% do peso. Depois ele passa a ter 60%. Depois ele passa a ter 40%. Depois ele passa a ter 20%. Por quê? Porque diminuiu o entusiasmo com a pessoa? Não, aumentou profundamente com a pessoa. Então, esse é o ponto, né? M pergunta, Senhor, Deus pode ser visto? Sri Ramakrishna responde, sim, não há dúvidas sobre isso. Indo para a solidão de vez em quando, cantando seus nomes e glórias, praticando a discriminação, e isso é o que você deve fazer para ver Deus. Em qual estado mental... Não, que estado mental leva à realização de Deus? Pergunta Mahendranath Gupta. Veja, antes aqui, né? Sri Ramakrishna, sem titubear, diz, sim, Deus pode ser visto. Deus pode ser
visto. Vamos entender, isso é uma relação dual por definição. Deus pode ser visto. Com que olhos? Com esse? Para frente, Thakur vai falar sobre isso. Mas quando ele for explicar isso, vocês vão perceber que isso não é um devaneio da nossa mente e um estratagema para lidarmos com a dualidade do mundo. Não. O nosso ser real pode ver o ser de todos os seres que é real. Isso se alcança através desse processo. Esse processo todo descrito aqui por Thakur, de purificação da mente, a coalhada e a manteiga, tem como objetivo o quê? Ter o conhecimento de Deus. Normalmente, esses textos advindos do inglês, as pessoas traduzem realizar Deus. E isso ajuda o seu pensamento, sobretudo não dualista. Mas esse realizar Deus, na verdade, é conhecer. Conhecer Deus. Não é? Você sempre conhece, né, algo para além de você. Muito bem. Então, Mahendranath pergunta em sequência: que estado mental leva à realização de Deus? E aí Thakur responde, e depois de responder ele vai cantar. E isso eu digo para vocês, é uma das características mais lindas do Katanrita. Como ele está todo ele permeado por canções. E Thakur, muito de sua espiritualidade era essas canções divinas. Infelizmente nós não temos nenhuma gravação de áudio de Thakur. Mas o que se dizia é que a sua voz era maravilhosamente suave, doce. Fazia com que as pessoas entrassem num estado espiritual. Todas as músicas sobre o amor a Deus. Todas elas. Mas Thakur responde: chore com um profundo anseio em seu coração e você verá Deus. As pessoas derramam cântaros cheios de lágrimas por esposa e filhos. Choram rios de lágrimas por dinheiro. Mas quem chora por Deus? Clame a Deus com o coração ansioso. E dizendo isso, Thakur cantou. Chore com desejo a mente e veja como a mãe te ama pode se esconder de você. Como te ama pode ficar longe. Como Kali pode permanecer longe. Ó mente, se você for sincera, traga folhas de bel e flores vermelhas de hibisco. Toque com a pasta de sândalo da devoção e ofereça seus pés. Mãe te ama é a mãe negra. É Kali. Negra porque se esconde na caverna do nosso coração. Mas é dotada de todas as cores e todas as luzes quando nos aproximamos dela. Mas Thakur está dizendo, né? Esse pensamento tão maravilhoso, tão profundo, tão verdadeiro. Derramamos todos nós lágrimas pelas coisas do mundo. Derramamos uma única gota porque não vimos Deus. E é por isso que não o vemos. Não é? Então canta aqui, não é? Chore com desejo a mente está chorando, com o desejo de ver Deus. Ó mãe, por que você se esconde? É Deus aqui, ok? Como Deus pode estar longe se Ele está em todos? Ó mente, se você for sincera, você vai trazer o quê? Folhas de bel e flores vermelhas de hibisco. São as ofertas no altar, ok? Ofertas no altar, flores. E dirá: toque com a pasta de sândalo da devoção e ofereça seus pés. Ou seja, passou a pasta na testa, né? Os atos ritualísticos. A mente está fazendo isso. O que significa dizer isso? A mente está imersa do desejo de Deus. E aí ela vê Deus. Deus sempre visível para a mente pura. Porque Deus está em todos os lugares. Novamente vou avisar aqui que o cachorrinho pode latir a qualquer momento. Não se assustem. Tá bom? Então isso é incrível. Aqui é a maneira, a relação entre o nosso ser em busca de Deus através dessa nossa máquina, dessa nossa ferramenta. Qual é a ferramenta aqui? A mente. Veja a sequência lógica do pensamento, né? Como ter a mente em Deus. Que estado vamos ter para poder ver Deus? Deus pode ser visto? Pode ser visto. Através de uma mente purificada. Não é?
Muito bem. Continua Thakur depois de cantar. Um coração ansioso traz o amanhecer. Logo depois o sol é visível. Depois do desejo vem a visão de Deus. O que significa isso? Um coração ansioso traz o amanhecer. Antes de começar o dia, o céu escuro começa a ficar laranja, começa a ficar diferente. Quem já teve a maravilhosa experiência no mundo de observar a transposição do dia? O que está dizendo? Esse desejo na mente começa a preparar a vinda do sol, a vinda de Deus, a visão de Deus. Não é? Logo depois o sol é visível. Ou seja, depois que você trabalhou a sua mente, em algum momento vai vir Deus. Depois do desejo, vem a visão de Deus. Alguém aqui pode dizer, puxa, mas eu desejo Deus há tanto tempo, eu nunca vi. É diferente desse desejo que nós estamos acostumados a falar. Eu queria ver Deus. Por que Deus não aparece? Você já viu pessoas mundanas dizendo isso? Eu acreditaria em Deus se Deus aparecesse para mim. Por qual razão Deus apareceria para você, formiga, se você só quer o açúcar? Por qual razão? Ah, se Deus existe, ele aparece. Se ele não aparece é porque ele não existe. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua mente imersa no mundo. Então, enquanto não vier esse desejo, que o Thakur falou aqui, não é? Não virá a visão. Continua Thakur explicando que desejo é esse. Se você ver Deus, você pode ver Deus. Se tiver esses 3 apegos combinados. O apego de um homem mundano às coisas do mundo. O apego de uma mãe a seu filho. E o apego de uma esposa casta a seu marido. Se esses 3 apegos estiverem unidos, seu poder combinado torna possível de ver Deus. Veja, é isso que é desejo de ver Deus. Meu amigo, minha amiga. Não é um desejo de, eu queria ver um filme antigo. Eu queria tomar um sorvete de passas ao rum. Eu queria, de repente, ter uma camisa com, sei lá, com uma cor. Não! É este poderoso desejo que o homem mundano tem pelas coisas do mundo, que uma mãe tem pelo seu filho e que uma mulher apaixonada tem pelo seu amado. Essa potência poderosa combinada, ou seja, pega todos esses amores, todos esses apegos, todos esses afetos, junta tudo isso e transforma e fala assim: é tudo para Deus, eu quero ver Deus, quero ver Deus, quero ver Deus, quero ver Deus. Você verá. Nós temos esse. Nós temos esse. De verdade. Talvez esteja começando. Talvez esteja começando. Eu acho que está começando. Eu acho que está começando. Eu sinto que começa. Mas é por aí. Ok? Muito bem. Continua, maravilhoso Thakur. A verdade é que você deve amar a Deus como uma mãe ama seu filho, uma esposa casta seu marido e um homem mundano as coisas do mundo. Quando seu amor por Deus estiver a intensidade combinada de todos esses 3, você o verá. Deve-se invocar a Deus com um coração ansioso. Um gatinho só sabe gritar para sua mãe, miu, miu. Onde quer que a mãe o coloque, ele permanece, seja na cozinha, no chão ou na cama. Quando se sente magoado, simplesmente grita miu, miu e não sabe de mais nada. Onde quer que a mãe esteja, ela vem quando ouve seu miado. O que está dizendo aqui? Nós somos o filhotinho do gato, ok? O gatinho. Nós não temos muita sabedoria, nós não temos muita força, nós não temos muito poder, habilidade, conhecimento. A nossa mãe pega a gente aqui pelo cangote, coloca a gente aqui, coloca a gente ali. Quando a gente está chateado em algum lugar, a gente mia. E ela vem atrás. Quando nós estivermos cansados desse pátio do mundo, nós vamos rogar pela nossa Mãe Divina. E ela virá à nossa mente. Lembra, ó Mãe, como você se esconde? A nossa mente, quando começar a ansiar, o sol vai ser anunciado pelo início do dia.
pela luz da aurora. Ok? Muito bem. Bom, ainda temos um tempinho. Começamos aqui mais um capítulo dessa primeira sessão, com uma citação do Bhagavad Gita. Sua mente sendo harmonizada pelo yoga, ela vê a si mesma em todos os seres, e todos os seres em si mesmo. Ela vê o mesmo em todos. Bhagavad Gita, capítulo 6, versículo 29. Okay? Aqui temos a terceira reunião. Mahendranath Gupta, o discípulo ele, né, estava então hospedado na casa de sua irmã em Varanagari. Desde que conheceu Sri Ramakrishna, ele pensava constantemente nele. A mesma imagem alegre sempre aparecia diante dos seus olhos quando ele se lembrava das palavras de Thakur, doces como néctar. Ele se perguntou como esse pobre Brahmane aprendeu todas essas verdades profundas. M nunca tinha visto ninguém explicar todas as coisas tão claramente. Dia e noite ele se perguntava quando irei vê-lo novamente. Isso é tão lindo e tão próximo. Mahendranath Gupta está experimentando este impacto glorioso de ter visto Deus encarnado. E ele não sabe lidar com isso, porque Thakur é para ele um pobre Brahmane que não leu. E ele é um educado, universitário, acadêmico, não é? Que tudo que conhece porque leu muito. E aí encontra aquele homem que explica tudo tão claramente. E ele sente a lembrança de sua face luminosa, do seu sorriso, dos seus cânticos, de sua glória. E quer sempre estar perto dele. Eu sinto muitas vezes essa necessidade de estar próximo de Thakur, de ouvir os seus ensinamentos, de ver a sua face, estar próximo, ainda que eu esteja aqui, neste século XXI. Imagino que seria para o nosso querido Mahendranath Gupta, não é? Mas pela graça de Deus podemos sentir o mesmo, podemos entender essas palavras tão bem, não é? Talvez um amigo ou amiga que estejam ouvindo essas palavras digam, eu não tenho esse anelo com o Sri Ramakrishna. Pode ser que ele venha. Mas talvez você tenha por outra personalidade espiritual. O ponto é entender o X da questão aqui, não é? As expectativas de M foram superadas pela manifestação da santidade. Muito bem, continuando. E o bonito, né? Ele está falando, né? O Mahendranath está descrevendo o seu estado para nós, para que nós possamos compreender a vida de um devoto. Né? Ele não quer sujar aqui com muitas manifestações do eu, dizendo eu pensei. Não, ele está falando, ele se retira e descreve ele mesmo como o M. Às vezes embananado M, às vezes atabalhoado M, às vezes confuso M, sempre devoto. Muito bem. Não muito depois disso, às 4 horas do domingo, 5 de março, M chega ao jardim de Dakshinavar, com Nepal Babu de Baranagore. Ele encontra Sri Ramakrishna no mesmo quarto, sentado na cama menor. A sala está cheia de devotos desde domingo e eles têm tempo para vir vê-lo. M ainda não conhece nenhum deles. Ele se senta em um lado do grupo e observa Thakur falar com os devotos com um sorriso no rosto. Está descrevendo esse quarto, né? Thakur está sentado num tablado que fica debaixo da cama onde ele dorme. E é o quarto dele, o quarto onde ele dorme. E os devotos estão todos lá, ouvindo. E ele aqui, M está dizendo, os devotos têm mais tempo de estar sempre com Thakur. Muitos deles podem ir durante a semana. Ele não, ele só vai nas oportunidades de folga, né? E ele diz, chega lá e tem aqueles devotos todos e Thakur está ali com um sorriso, falando sobre Deus. Dirigindo-se a um jovem de 19 anos, Thakur fala com ele alegremente sobre várias coisas. O jovem é Narendra, o futuro Swami Vivekananda. Ele é um estudante universitário que costumava visitar o Sadharan Brahma Samai. Suas palavras são cheias de espírito, seus olhos brilham com o olhar
de um devoto. Isso aqui é maravilhoso, porque esse jovenzinho aqui é o Swami Vivekananda, com o olhar de um devoto. Veja bem, um olhar de um devoto, não um olhar de um jnani, um olhar de um discriminador seco, do monismo. Não, o olhar de um devoto. E é por isso que ele foi escolhido por Thakur para ser o seu grande discípulo. Ok? Muito bem. M vê que o assunto da conversa é a conduta de homens mundanos apegados aos prazeres do mundo e pessoas que ridicularizam aqueles que buscam a Deus e a religião. Também quantas pessoas perversas existem no mundo e como lidar com elas. Esse é o tema da conversa. Aqui ele nos dá, um preâmbulo. Sri Ramakrishna diz para Narendra: o que você diz, Narendra? Homens mundanos dizem todo tipo de coisa. Mas veja, quando um elefante passa, muitos animais rugem e uivam e latem, mas o elefante nem mesmo olha para eles. Se alguém te condenar, o que você pensará deles? Narendra diz: vou pensar que os cachorros estão latindo para mim. Sri Ramakrishna sorrindo: não, não, meu filho. Você não deve ir tão longe. Saiba que Deus está em todas as coisas, mas você deve se misturar com os bons e manter distância dos maus. Deus está presente até em um tigre, mas certamente você não pode abraçá-lo por esse motivo. Risos. Se você disser, ó tigre, também é Deus, por que eu deveria fugir? A resposta é, aquele que diz, fuja, também é Deus. Por que você não deve ouvi-lo? Está dizendo, né? Um tigre se aproximou de você e as pessoas estão falando, sai daí, o tigre vai te comer. Você diz, não, 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 Deus está no tigre. Por que você não acredita também que Deus está nos homens que estão dizendo, saia? Isso é muito maravilhoso, sobretudo nesses nossos dias. Qualquer dia, né? Qualquer época. Esse assunto é sempre muito presente. E com essa reflexão, vamos terminar a parte de hoje. Embora tenhamos que continuar aqui, vamos continuar no próximo domingo. Sri Ramakrishna está dizendo, tem muita gente no mundo, de todos os tipos. Então você está caminhando pelo mundo como um homem de fé. Mas as pessoas estão dizendo, idiota, bobão, nada disso existe, Deus não existe. Tudo é a matéria, tudo é a sua biologia, tudo é a sua animalidade. E você vai ouvir aquilo e vai dizer, e daí? São os tolos falando besteira. Ou as pessoas vão dizer, bom mesmo é aproveitar a vida. É luxúria e ganância mesmo. Se apega a isso que é só isso que tem. Idiotas. Perfeito. Mas você não deve desdenhar deles no profundo. No profundo, Deus está neles também. Contudo, disse Sri Ramakrishna, você se mistura com aqueles que manifestam esse Deus. E você se afasta daqueles que ainda não estão manifestando. Essa discriminação é importante. Em mente, saibamos. Deus está em todos. Mas alguns ainda não o manifestam. Fiquemos próximos daqueles que manifestam mais. Esta maravilhosa conversa vai continuar. E nós vamos contemplá-la no próximo domingo. Quando vamos ter aqui mais um capítulo, mais uma sessão desta nossa série de contemplação do Sri Ramakrishna Cantarita. Desejo para todos os meus queridos amigos que acompanham essa postagem é que recebam esses ditos com muita sinceridade, com muita calma e possam fazer entrar essas palavras no coração e na mente. Que possamos cultivar a ideia de que existe um amor, existe um desejo a ser alcançado, que nós ainda não temos, mas que é da nossa natureza ter. Que possamos um dia ser como aquele gatinho que mia pela sua mãe. Que possamos ser aquele que tem por Deus o anseio do homem mundano pela mundanidade, da mulher apaixonada pelo seu amado, da mãe pelo seu filho. Que Deus nos ajude e nos ilumine a todos, pela graça do bendito Thakur. Até mais, amigos. Fique com Deus.